nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. 1 João 4, 19. Para que possamos acompanhar o contexto que vai ser dito aqui, eu vou ler com os irmãos do verso 7 até o final do capítulo 6, verso 21. Aqueles que puderem se colocar em pé, eu peço que o façam. Eu farei a leitura na minha versão, que é a NVI, e os irmãos poderão acompanhar aí nas suas Bíblias. 1 João capítulo 4, de 7 a 21. O texto diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado entre nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Os irmãos podem sentar. E nesse contexto em que João vai terminando a sua carta, a sua primeira carta, nós encontramos uma igreja que estava enfrentando dificuldades. Quando pensamos na igreja primitiva, muitas vezes nós temos o romantismo de imaginar que a igreja primitiva não passou por dificuldades, lutas, problemas e sérios conflitos internos. O pastor Luiz Serrão costuma dizer que quem acha que a igreja primitiva não tinha problemas é porque não leu o Novo Testamento ainda, né? Basta ver o apóstolo Paulo mencionando quantas vezes ele tem de intervir. Os livros do apóstolo Paulo, o livro de Atos nos mostra parte dessas lutas, e aqui João está encarando também dentro da igreja 3 situações que ele vai contemplar na sua carta. A primeira, a heresia teológica. É uma heresia que negava que Jesus havia se feito homem, se feito carne. Baseado na filosofia da época, as pessoas estavam desacreditando que Jesus era de carne e osso, digamos assim. Ele tinha problemas dentro da igreja de relacionamentos quebrados. Por isso as pessoas estavam se tratando com discriminação umas às outras. E também havia muita falta de temor. As pessoas estavam vivendo situações totalmente imorais. E João se depara com isso dentro da igreja. Mas é impressionante que ao final da sua primeira carta, o tema que ele vai escolher para finalizá-la é o amor. E ao tratar do amor, o apóstolo João quer nos ensinar algumas coisas importantes. Eu quero destacar três aspectos. Dentro do verso 19, nós lemos o texto até aqui para que pudéssemos nos inteirar do contexto. Por isso, nesse momento eu quero trabalhar com você um Deus de alteridade. Alteridade é um movimento que dentro do contexto de missões tem sido apresentado como aquela ação de Deus em direção ao homem que se manifesta por meio de graça e misericórdia.
E por isso, em missões, nós também somos desafiados a ter a mesma visão misericordiosa, graciosa, na direção das pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. A missão de Deus, então, é conquistar almas para que possam glorificá-lo, porque isso é justo, bom, correto. Então, dentro disso, nós vamos falar um pouquinho desse movimento de Deus na nossa direção. O verso 19 resume muito bem isso. O primeiro aspecto, que no verso 19, quando lemos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O primeiro aspecto é: o pleno amor não é algo natural em nós. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar dentro desse versículo. O pleno amor não é algo natural em nós. Às vezes nós achamos que somos boas pessoas porque temos amor no nosso coração, mas nós ignoramos que todo amor, quando eu digo todo amor, não é toda forma de amor. Há uma diferença entre todo amor a que me refiro, que é o amor genuíno no nosso coração, e toda forma de amor, para que não seja confundido com um contexto sociológico que temos, em que as pessoas acabam justificando tipos de amor que não deveriam ser classificados assim, como se fossem justificados. Então, nesse sentido, toda forma de amor não é o que o texto está falando. Está falando do amor que procede do coração de Deus e enche os nossos corações. Para fazer, ou para ficar um pouco mais claro, basta lembrarmos que a Bíblia, é verdade que no capítulo 3 aqui, João vai dizer: não ameis ao mundo, mas a Bíblia, no Novo Testamento, quase não faz menções ao amor, quando o objeto do amor é algo ruim ou é algo pecaminoso. Geralmente a Bíblia prefere desejos ardentes ou concupiscências. Por isso nós vamos partir do pressuposto que quando João diz nós amamos, ele esteja falando do amor que procede do coração de Deus. E nesse sentido, todo o amor procede do coração de Deus para nós. Esse é o primeiro ponto. Isso não é algo natural em nós, embora muitas vezes nós nos gabemos de amarmos e por isso achamos que somos pessoas boas, né? E então esse todo amor, para estar presente em nós, ele precisa da intervenção de Deus. Aquele amor que está presente no coração do homem, mesmo que ele não seja convertido, é fruto daquela imagem com a qual ele foi criado. Deus criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, todo homem é capaz de manifestar amor. Toda pessoa é capaz de manifestar amor, inclusive o amor pelas coisas boas, não necessariamente amor por coisas ruins. E aqui cabe a gente entender que quando se fala do amor de Deus, essa é uma ação direta do Espírito Santo de Deus para aqueles que foram, e me permitam, estão sendo salvos. Não creio que não há necessidade de explicar que aqueles que foram e estão sendo salvos se refere, ou eu quero dizer, que há um ato de conversão, mas há também uma continuidade nessa conversão, como o apóstolo Pedro, o apóstolo João vão dizer: efetivai a vossa salvação, completai a vossa salvação, no sentido de santificação. Isso tudo é obra de Deus, o texto nos mostra isso, e eu espero que até o final da minha palavra isso fique um pouco mais claro. E aqui, então, um divisor de águas. Os que estão perdidos desenvolvem este amor no seu coração, que ainda é fruto da imagem de Deus, até certo nível, até certo ponto. Aqueles que estão perdidos amam, mas é um amor geralmente associado às coisas temporais, por isso as coisas que acabam, as coisas que ficam por aqui. E eles não conseguirão ultrapassar esse nível, a não ser que Cristo entre em seus corações. E os que estão em Cristo deveriam desenvolver esse amor com profundidade, compatível com a obra de Cristo em suas vidas. Por isso que é um divisor de águas, porque nos ajuda a medir que tipo de amor tem se manifestado nos nossos corações. Nós, como crentes em Cristo Jesus, não estamos afastados do perigo de amarmos as coisas mais do que as pessoas ou os relacionamentos. E isso é bom que nós entendamos, porque podemos olhar para nós mesmos e medir que tipo de amor está se manifestando. O amor, digamos assim, natural, que é esse resíduo da imagem de Deus, ou o amor profundo, que vem tão somente da obra do Espírito Santo. Dito isso, a nossa auto-reflexão aqui, ou seja, quando olhamos para esse texto e podemos fazer uma auto-reflexão, deve nos levar ao conceito de graça. Deus colocou no nosso coração um amor que não existia naturalmente em nós.
e que não foi conquistado por nós. Por isso, em momento algum é mérito nosso. A graça deve se incumbir de nortear toda a nossa relação com Deus e com o próximo. Aquela ideia de Jesus, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, não é que devamos fazer uma coisa ou outra, escolher entre uma coisa ou outra. Vou me preocupar em oferecer ao invés de receber, porque é isso que Jesus está dizendo. Não é isso. Porque o texto bíblico, em vários outros momentos, nos diz que nós recebemos graça sobre graça, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando Jesus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, Ele não está propondo para mim ou para você escolhermos entre uma coisa ou outra. Bom, eu vou parar de receber as coisas de Deus, porque eu devo oferecer, isso é muito melhor. Não, o Senhor Jesus tem em mente aí uma continuidade daquilo que Ele já tem feito por nós. Se é verdade esse texto de Efésios capítulo 1, em que nós fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais, com todas as bênçãos em Cristo, se isso é verdade, então Ele já tem nos dado tudo do que precisamos, mesmo que ainda não estejamos conscientes disso. O que Jesus propõe é a continuidade, oferecer isso para as outras pessoas. E esse é o tipo de amor cristão que realmente manifesta, se é amor cristão, e esse é o amor cristão, ele manifesta a outras pessoas o favor que nós temos recebido de Deus. Nesse sentido, nós precisamos parar e pensar que muitas vezes passamos dias, semanas, meses, talvez anos, recebendo cuidado, graça, misericórdia, perdão, orientação, consolo da parte de Deus, mas raramente nos preocupamos em repassar isso. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos fazer a continuidade, nós devemos dar a continuidade a isso que Ele tem derramado nos nossos corações todos os dias. Esse é o amor cristão genuíno. Muitas vezes, talvez nós devamos até repensar aquele ditado, você já deve ter ouvido alguém dizer isso. Ninguém dá aquilo que não tem. Você já deve ter ouvido esse ditado, ninguém dá aquilo que não tem. Isso está certo. Mas talvez, para que nós possamos lembrar do quanto da graça nós temos recebido, talvez fosse melhor dizermos algo assim: ninguém dá aquilo que não recebeu. Ninguém dá aquilo que não recebeu. E talvez isso nos ajude a lembrar, pensar nessa, digamos assim, fluidez ou na continuidade de compartilhar a bênção. Segundo aspecto que eu quero destacar com você nesse texto, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, é que o amor de Deus nos muda em caráter definitivo. Eu quero destacar a expressão por quê. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O resultado de Deus ter nos amado fez com que Ele tomasse atitude de modo a transformar a nossa existência, nos acrescentando a sua natureza. Participamos da natureza divina, de acordo com 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Nos revestimos de Cristo, de acordo com Gálatas capítulo 3, verso 27. Deus age em nós, Ele tem o propósito de nos transformar e provocar atitudes igualmente boas em nós. Ou seja, Deus trabalha em nós sempre visando o caráter definitivo. Amar as coisas certas é bom e desejável. Por isso João dá esse tom a dedução lógica do verso 19, é como se ele tivesse dito: olha, o amor que podemos desenvolver nas nossas vidas, que coisa boa, que coisa sublime, mas só é possível amar porque Deus foi quem nos capacitou a isso. Então, se você pode hoje encher a sua boca para dizer que ama alguém, é porque Deus te ensinou e te capacitou. Isso é obra de Deus. O tipo de amor que Deus colocou em nosso coração é do tipo eterno, não terá fim. O amor nunca perece, é o que diz 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, na sua parte A. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, 13. É do tipo eterno porque veio da pessoa do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, como vemos no verso 13. Eu espero que vocês estejam com a Bíblia aberta ainda aí, mas o verso 13 do capítulo 4 da primeira carta de João diz: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O seu Espírito veio para habitar conosco e em nós por toda a eternidade. Esse é o fato.
E finalmente, o terceiro aspecto, para não me delongar, o amor de Deus muda a nossa essência. Isso nós percebemos na expressão, nos amou primeiro. Já falamos que Deus nos amou, não foi por mérito, mas por graça. João começa o Evangelho, se você lembrar do Evangelho de João, ele começa o seu Evangelho evocando Gênesis. Lá em Gênesis capítulo 1, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João capítulo 1, verso 1, nós lemos: no princípio era o Verbo. Praticamente a mesma coisa. João está dando uma espécie de recomeço, e com isso ele quer nos mostrar que só Deus que nos conduz em todas as coisas, para que todas as coisas sejam criadas ou recriadas segundo a sua vontade. E sendo assim, da mesma forma que nada existiria sem Deus, olhamos para Gênesis e vemos: no princípio criou Deus. Nada existiria sem a intervenção de Deus. Da mesma forma, nada existirá de bom no nosso coração sem a intervenção de Deus. E nesse sentido, o autor, como João, ele vai trabalhar conosco para mostrar para a gente que nós dependemos totalmente de Jesus. Sem mim nada podeis fazer, é o que o próprio evangelista escreve lá em João capítulo 15, verso 5. E eu quero mostrar que João está ilustrando isso muito bem no verso 8, no mesmo capítulo que nós lemos: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui João diz uma coisa muito importante para nós. Ele diz que Deus é amor. No verso 18, que nós lemos também, nós vamos encontrar a seguinte declaração: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu quero chamar a sua atenção, caminhando para o final agora, e é importante observar que a expressão aqui da NVI é expulsa o medo. O amor expulsa o medo, não coloca para fora apenas, não o ignora, não o vence, mas realmente o repele de modo coerente, de modo definitivo, de modo até abrupto. E é importante que nós substituamos o medo pelo amor, como João nos orienta, porque aquele que não demonstra a presença de Deus, desculpa, irmãos, eu me perdi aqui na leitura. Os irmãos estão acostumados com isso, né? Vou dar uma pausazinha e voltar aqui. É importante que nós substituamos o medo pelo amor, como João nos orienta. Muitos de nós temos medo dos relacionamentos. Agora eu quero fazer uma aplicação para finalizar. Nós temos medo dos nossos relacionamentos. Às vezes nós estamos convivendo com o corpo de Cristo na igreja e nós olhamos para as pessoas e não conseguimos nutrir intimidade. Nós temos reservas com as pessoas porque imaginamos que elas possam nos trair, que elas possam em algum momento errar conosco e nos colocar numa situação extremamente difícil. Esse medo que temos de nos relacionar com a pessoa demonstra que, por outro lado, nós estamos envolvendo um amor que não é saudável, que é o egoísmo. Quando amamos a nós mesmos acima do interesse do outro, nós não nos relacionamos com o outro porque temos medo que ele nos fira. E se temos medo de sermos feridos, é porque nós entendemos que temos primazia sobre os outros. E eu creio que João está querendo combater as heresias, entre outras coisas que aconteciam na igreja, porque ele entendia que relacionamentos estão na ponta para a resolução desses problemas. Por isso, eu quero propor para você que nós vejamos a beleza do tipo de amor que Deus tem para conosco. O texto termina dizendo que Deus nos amou primeiro. E é necessário que entendamos que se é verdade que Deus está fazendo transformações de caráter definitivo, e que essas transformações, elas revelam Deus através de nós, é importante percebermos também que Deus quer que nos tornemos semelhantes a Ele. Assim como Ele fez o primeiro homem, a sua imagem e semelhança, nós estamos em Cristo tendo resgatado a mesma imagem e semelhança. Nesse sentido, nós temos que aprender com Deus a amar primeiro. Amar primeiro vem de uma atitude sem esperar retorno, sem esperar que o irmão me ofereça algo, ou tenha algo a me oferecer. Por isso que Jesus disse que nós devemos priorizar a ajuda daquelas pessoas que não têm com o que pagar, que não
tem com que retornar, porque esse vai ser um tipo de amor legítimo. Tem pessoas que na igreja, e muitos de nós fazemos isso, somos verdadeiros acionistas do amor, né? Você já viu um acionista da bolsa? Ele nunca investe dinheiro em algo que ele não tenha a mínima confiança que vai ter retorno. Por isso, muitas vezes a gente quer investir nos relacionamentos esperando o retorno das pessoas. Não é isso que João está nos ensinando. Deus espera nos ensinar e nos convencer a sermos aqueles que amam primeiro, aqueles que podem chegar a um irmão, pegar nos ombros dele, olhar nos seus olhos e dizer: meu irmão, você sabe o quanto você é importante para mim? Você sabe como é importante ver você aqui? A sua vida me abençoa, estar com você é algo de que eu preciso, e eu não consigo mais imaginar a minha vida sem a igreja e sem a comunhão de Cristo. Esse movimento que nós vemos hoje, dos desigrejados, são pessoas que não conseguem se relacionar com os outros e por isso têm dificuldade de abrir seus corações e investir naquilo que poderiam e deveriam amar primeiro. Se Deus nos amou primeiro, nós também podemos amar primeiro as pessoas sem esperar retorno. Por isso, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para aquilo que vemos em outros textos da Palavra de Deus, quando um jovem perito na lei se aproxima de Jesus e pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A questão é que Jesus, quando vai dar essa resposta, ele não está reinterpretando mesmo 20, os 10 mandamentos. Aí você pode dizer para mim: está sim, está interpretando, porque lá nos 10 mandamentos nós não vemos nenhuma menção ao amor, apenas não faça isso, não faça aquilo. Então é uma reinterpretação. Não, Jesus está explicando algo que as pessoas de então não tinham entendido e que nós também muitas vezes não entendemos. Os 10 mandamentos nunca tiveram a intenção de salvar ninguém, porque são pecadores que estão agora diante de toda uma revelação de Deus que mostra, na verdade, o caráter de Deus. Os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus, assim como o Sermão do Monte nas Bem-aventuranças revelam o caráter do cristão, o que é um cristão segundo o coração e o desejo de Deus. Então, quando o povo estava ali no sopé da montanha, Moisés desce com os 10 mandamentos, e esses mandamentos estão repletos de não terás outros deuses diante de mim, não matarás, não roubarás, não. Aquelas pessoas deveriam ali, ao perceberem o caráter de Deus, dizer algo mais ou menos assim: não compensa caminharmos mais, porque nós não somos capazes de cumprir essas coisas. Como assim, Senhor, não temos outros deuses diante do Senhor? Nós amamos os nossos filhos, as nossas filhas, o nosso esposo, a nossa esposa. Nós até amamos a nós mesmos. Olhamos para o espelho e vemos ali alguém que não erra, alguém que merece toda a honra, toda a glória. Como assim não ter outros deuses diante do Senhor? Como assim não conquistar essas belas? Nós deveriam olhar para os 10 mandamentos e perceber que o caráter de Deus é algo que nós não podemos atingir, e deveriam se desesperar buscando a restauração e a total dependência do Senhor. Ao contrário disso, o que as pessoas disseram? Tudo bem, Senhor, nós damos conta, pode deixar, isso vai ser tranquilo. Prova é que um dia um jovem se aproxima de Jesus e diz: amado mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, de uma forma interessante, não menciona os 4 primeiros mandamentos, menciona os 6 últimos e diz: olha, não matarás, não roubarás. E ele menciona esses 6 últimos mandamentos e ele diz: faça isso. E o rapaz diz: eu tenho feito isso durante toda a minha vida. Aquele homem, ele acreditava que era uma pessoa boa, porque não havia ainda se conscientizado que toda boa dádiva procede de Deus. E aí nós estamos agora diante da seguinte situação: temos os 10 mandamentos, temos Jesus em João capítulo 14, verso 21, quando ele vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como entender que os 10 mandamentos é a manifestação do caráter de Deus,
E Jesus está dizendo para obedecermos, e agora nós olhamos para esse texto de João e somos conclamados a amar. E quando Jesus resume os mandamentos, apesar dos mandamentos não conterem a expressão amor, ele diz: os 2 mandamentos são: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, entendimento, força, coração, mente, trabalho, enfim, todo o seu coração, com todo o seu ser. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o seu próximo como a ti mesmo. Como assim? O Senhor Jesus acrescenta amor aonde não havia na lei? Na verdade, não. O Senhor Jesus está propondo exatamente o que ele disse em João 14, 21, que eu acabei de mencionar aos irmãos. E o relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de amor. Quando somos alcançados por Cristo, somos capacitados a amar, tanto ao próximo quanto a Deus. E o relacionamento de amor com Deus faz com que a obediência se torne absolutamente tranquila. E uma coisa importante: a gente confunde a obediência a Deus com todo o amor que possa expressar nele. É importante saber que a obediência é fundamental, é o que Deus espera de nós, sim, mas não precisa ser um exercício de medo, pode ser um exercício de amor. O que eu quero dizer com isso? Obediência por obediência não necessita de amor. Os irmãos concordam comigo? Para você obedecer não precisa de amor. Os meus filhos, quando eu dou alguma ordem para eles, eles obedecem, mas dificilmente eles saem cantarolando, saltitando, que alegria, vou obedecer ao meu pai. Mas acabam obedecendo por temor, talvez por medo. Não medo de mim, mas medo de ficar sem o celular, medo de ficar sem uma internet, alguma coisa por algum tempo. E obedecem, fazem aquilo que eu mando que façam, mas isso não contribui para o nosso relacionamento. O que o Senhor Jesus propõe, quando ele fala em João 14, 21, que ele tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, eu também o amarei, ele será amado meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E aí entra, na minha opinião, a beleza do relacionamento com Deus. Jesus está falando de outro nível de amor, porque a Bíblia nos revela em João 3,16 que Deus já amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo, não o sistema, não as coisas inanimadas, mas as pessoas. Como assim eu preciso guardar os mandamentos para receber um outro tipo de amor? Este amor que está derramado de Deus para toda a humanidade que quer salvar é um tipo de amor diferente do amor do relacionamento. Quando nós decidimos relacionar com Deus em amor, abrindo mão do medo e confiando nele de todo o nosso coração, nós começamos a ter o benefício daquele caráter de Deus que está sendo implantado em nós em forma definitiva. E eu começo a obedecer, porque olhar para a palavra de Deus e ver o caráter de Deus se torna algo desejável para mim. Por isso eu começo a aplicar aquilo que Deus está me ensinando de dentro para fora, e não o contrário, não na forma da lei, mas na forma da vida. Por isso Jesus promete em João 14, 21 uma manifestação diferenciada àqueles que ousarem amá-lo, tendo um relacionamento com Ele profundo, um relacionamento que transforma e que faz com que o caráter de Deus vá tomando corpo no nosso corpo, na nossa alma. Como diz a palavra de Deus, vamos ganhando luz até nos tornarmos uma espécie de dia perfeito. E aí o Senhor será honrado e dignificado nas nossas vidas. Eu termino fazendo uma pergunta, lançando uma pergunta para mim e para você. Nós temos demonstrado o amor de Deus nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, as pessoas. O amor que temos é um amor que ama primeiro, sem reservas, sem discriminação, com o propósito de estabelecer relacionamentos sólidos. Eu creio que essas duas perguntas são suficientes para entendermos que quando João diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, é que Deus deseja que tenhamos na nossa vida uma prática semelhante a Ele, a que Ele tem, a que Deus tem, não por medo, mas por amor. Afinal de contas, o perfeito amor lança fora o medo, expulsa o medo.
Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que nós possamos honrar a Deus com um amor genuíno. Amém, queridos?